Epa, 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 professor Marcos Murakami, mais uma aula e o tema da aula, definição de circunferência. Professor, o que é uma circunferência? Esse tema aqui ele aparece tanto no ensino médio como no ensino fundamental e você não pode confundir o que é uma circunferência, o que é um círculo. Você tem que saber os conceitos, o que é uma corda, o que é um raio e a gente vai fazer isso aqui. Eu queria que você fizesse uma experiência na sua casa. Você pode pegar aí uma cartolina, faz um furinho lá e coloca uma caneta engatada lá. E você pega um barbante, você estica com uma outra caneta amarrada e aí você puxa bem e gira. Quando você girar, você vai ter uma figura que você está desenhando, que é a nossa circunferência. Olha só a ideia. A ideia é o seguinte, aqui está a sua cartolina, ó. Bem aqui você fez um furinho, fixou uma caneta aqui, pode ser um palito aqui que segure. Bem aqui está o seu barbante, legal? Seu fio bem aqui. Esse fio vai ter um comprimento, vai ter um tamanho. Vamos chamar de R para esse tamanho? Aí você pega aqui e pega a outra caneta, deixa, fixa bem aqui e sai girando, e aí você vai ter, ó, essa nossa figura, essa linha bem aqui. A linha é uma circunferência. E aí a gente percebe um detalhe importante. Essa distância eu vou ter que dar um nome. Essa distância eu vou chamar de raio. E você percebe, eu coloquei aqui um ponto como referencial, um ponto A, mas eu posso escolher aqui um ponto B, bem aqui, um ponto C. Toda vez que você fizer a distância, daqui para cá, vai ser o valor do R. A gente pode até falar bonito. Tem uma palavra assim que a gente utiliza muito na matemática, que é o termo equidistante. Professor, o que é equidistante? Distâncias iguais. Então, você pode perceber que qualquer ponto aqui na circunferência, entenda bem, circunferência é o barbante bem aqui, é o nosso aro. Qualquer ponto que você pegar na circunferência bem aqui e fizer a distância desse ponto até o centro, vai ser o raio. Legal? Então, não esqueça isso aí. Aqui a gente vai chamar de centro da sua circunferência. Essa distância aqui é o nosso raio e eu até coloquei para reforçar. Esse D aqui quer dizer distância. A distância do ponto A, esse ponto A é um ponto na sua circunferência. O anel, o barbante bem aqui, esse anel aqui, ó, esse ponto A. A distância de A até o ponto O, até a origem aqui, né? A origem falando assim, o centro da sua circunferência, isso aqui vai ser o valor do R, que é o nosso raio, não esqueça disso. Um outro detalhe especial é o seguinte, tem dois conceitos que vocês terão que entender direitinho para não ter confusão. Se você pega um ponto aqui, pode chamar de A, de B, de C, pega um ponto aqui na sua circunferência, um outro ponto diferente dele, aí você pode ligar. Você liga esse ponto até esse. Ah, posso inventar, professor? Pode. Você pode escolher daqui para cá, mas tem que ser dois pontos distintos na sua circunferência. Quando você liga de A até um B aqui, esse segmento é chamado de corda. Bem aqui você tem uma corda na sua circunferência. Um outro detalhe especial que pode acontecer por sorte, que essa sua corda bem aqui, ela passe pelo centro da mesma. Eu tenho aqui um ponto A até um ponto B, por exemplo. Quando você liga daqui para cá, essa minha corda, é uma corda, pode chamar à vontade, mas ela é especial. Por que ela é especial? Que se ela passar pelo centro, aqui vale R, ela vai ter um tamanho essa corda. R mais R vai dar quanto? 2R. E essa corda, ela é chamada de diâmetro. Então, o diâmetro é essa corda que você vai ter aqui, que é 2 vezes o raio. Eu queria também conversar para que você não faça confusão na situação aqui. O que é um círculo e o que é uma circunferência? Circunferência é apenas o aro, tá? Esse aro bem aqui é a minha circunferência. Se você tiver esse aro mais a região interna, pinte aí no seu caderno aí, você desenha esse aqui, mas você dá uma colorida aqui dentro também, você vai colorir. Então, esse barbante mais a região interna, a gente chama de círculo. Então, círculo é isso. O que é o círculo? Vai ser o meu barbante mais a região interna, entendeu? Deixa eu ver se você entendeu.
O aro, muito bom, circunferência. Só o aro aqui é uma circunferência. Tudo bem? Agora, o aro mais a região interna, seria um disco, né, que você tem bem aqui, é chamado de círculo. E aqui você vai ter também o centro, você vai ter o raio, tem 2R aqui, que é o nosso diâmetro de qualquer maneira. Agora eu queria chamar a atenção que sempre quando você fala de círculo, circunferência, você fala desse número aqui, famosíssimo, um número π tão famoso que ele faz aniversário. Né? Qual é o dia mundial do π? 14 de março. Olha só a imaginação das pessoas, né? 14 de março, dia mundial do π. Então, lembrou? 14 de março, você já sabe o valor do π, 3,14. Mas, professor, eu sempre escutei falar desse número aqui, mas eu não entendo de onde ele veio. Vamos fazer uma outra experiência? Você vai pegar aí um balde, pega um balde aí na sua casa aí, pega um barbante, uma linha bem aí, e você, aqui ó, na boca do balde lá, você dá uma volta. Você dá uma volta, já fez isso aí? Agora você vai cortar. Quando você corta, você vai esticar. Quando você estica, o que é que você tem? O comprimento da circunferência desse balde, do anel lá, do aro. Então, o comprimento dessa circunferência. Aí você calculou, tá aqui, o C. Aí você pega esse valor e divide por 2 vezes o raio. Aqui é R, aqui é R. Você vai dividir por R mais R por 2R. Você vai pegar o comprimento, vai ter o valor numérico lá. Você pode utilizar uma calculadora, por exemplo. Calcula o comprimento e divide por 2 vezes o raio. Sabe quanto vai dar? Aproximadamente 3,14, que é o meu π. Então, olha só o que eu posso falar. Quando eu pego o comprimento de uma circunferência e divido pelo diâmetro da mesma, eu vou ter o π. Só que acontece o seguinte, esse número está dividindo, ele passa multiplicando. Então, você pega esse 2R e joga para cá. Então, eu vou ter aqui, ó, 2R vezes π igual a C. Só que uma ordem dos fatores não altera, fica feio ler assim, né? Você concorda comigo? 2R π, fica estranho. O que a gente faz? Como a ordem dos fatores aqui não altera, eu vou trocar de posição aqui, para ficar mais fácil a leitura. O comprimento da sua circunferência é igual a 2πr. Isso aqui é muito interessante. Olha só um detalhe assim também, deixa eu contar algo assim especial. O π é aproximadamente 3,14, não é isso? É, professor. Então, se você pegar 2 e multiplicar por 3,14, vai dar 6,28. Olha lá, anota aí no seu caderno. O comprimento de uma circunferência é aproximadamente 6,28 R. Se eu arredondar esse 6,28 para 6, a gente tem uma noção assim, que o comprimento da circunferência é um pouco maior que 6 raios. Olha só como é interessante. Se o raio é 5, o comprimento dessa circunferência é um pouco maior que 6 vezes 5, que 30. Então, o comprimento daquela circunferência é um pouco maior que 6. Ó. Aqui, ó, 6. Ah, de onde veio esse 6? De novo, repetindo. Π, 3,14. Vezes 2, 6,28. O comprimento de uma circunferência, 6,28 R. Para fazer a conta rapidola, eu arredondei o 6,28 para 6. Então, o comprimento da circunferência é um pouco maior que 6 raios. Se o raio, por exemplo, é 5, 6 vezes 5, 30, para fazer de cabeça. Então, eu já sei, tenho uma noção que o comprimento é um pouco maior que 30, se fosse 30 centímetros, por exemplo. Resumindo, conversamos sobre definição de circunferência. Você tem um ponto aqui, você estica um barbante e gira. E aí você vai ter uma figura que nós chamamos de uma circunferência. Bata uma foto desse quadro. Até a próxima aula. Tchau, muito obrigado.